Olá pessoal, no último vídeo a gente viu o código lá de um exemplo, de um exercício que tratava de veículos, carros, caminhões e ônibus. Então vamos fazer algumas observações sobre esse exercício. Primeiro é que na classe carro a gente definiu apenas os atributos e métodos que são específicos de um carro, certo? Ou seja, aquilo que não está na classe veículo. Ao criar um carro, os métodos públicos das classes veículo e carro estão disponíveis. Então dentro da classe carro, os atributos e métodos públicos de veículos estão disponíveis. Nesse caso, peraí, deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente cria um objeto carro, os métodos públicos, tanto da classe veículo quanto da classe carro, estão disponíveis para aquele objeto. Ou seja, então se eu crio um objeto carro, eu posso fazer carro ponto e usar um método público independente que ele esteja no veículo ou no carro. Já dentro da própria classe carro, eu consigo acessar os atributos e métodos públicos da classe veículo e não é necessário usar o objeto ponto, certo? Porque aqui, é como se o método pertencesse, ele estivesse ali dentro da mesma classe. Então, por exemplo, lá no método getDescriçãoCarro, que está dentro da classe carro, ele chama o método getDescriçãoVeículo, que está lá na classe veículo, certo? Eu não preciso colocar objeto ponto, porque um carro é um veículo. Então, o método público que está lá na classe veículo, ele é acessível aqui dentro, como se esse método getDescriçãoVeículo tivesse implementado aqui, ok? Suponha que na classe carro eu queira retornar a descrição dele de forma diferente da que é feita pela classe veículo. Então hoje, como é que é feito? Eu obtenho a descrição da classe veículo, certo? Aí eu acrescento no final uma informação se ele é flex ou não. Mas suponha que por algum motivo eu quero que o getDescrição da classe carro ele seja diferente da classe veículo, mas ele inclua um modelo. Então eu faço essa implementação aqui. A getDescrição carro que está lá na classe carro, eu falo que a descrição recebe o modelo e acrescento se ele é flex ou não. Essa solução funciona? Se a gente compilar, a gente vai ver que não, que vai dar um erro. Por quê? Porque se vocês abrirem lá a classe veículo, o atributo modelo está definido na classe veículo, que é a classe pai. E ele está definido lá como privado, certo? Então, como ele está definido como privado, eu não consigo acessar ele dentro do código da classe carro. Então, essa diferença eu tenho chamado a atenção sobre ela e ela é importante. Uma coisa é o objeto ter esse atributo. Outra coisa é ele estar acessível dentro do código da classe, certo? Então, todo carro tem o atributo modelo, ele tem essa informação lá na memória. Agora, como ele está declarado como privado lá na classe veículo, eu não consigo acessar esse atributo aqui dentro do código da classe carro, ok? Então, o atributo modelo está declarado como privado na classe veículo, portanto, ele não pode ser acessado na classe carro. Aqui só está chamando a atenção para isso que eu acabei de dizer, que uma coisa é se existir no objeto, outra coisa é estar acessível dentro da classe. Bom, e se vocês forem no Google, vocês vão achar muito essa resposta aqui, ó. E é só ir lá na classe veículo e mudar o atributo modelo que estava privado para protected, ou protegido. Se você faz isso, o atributo modelo passa a ser acessível dentro da classe carro, certo? Então a gente já viu que a gente pode declarar um atributo como privado, aí só a classe conhece, ou a gente pode declarar como público, aí todo mundo conhece, né? A gente já viu que a gente não deve fazer isso para atributo, ou a gente pode declarar como protegido, que é um nível intermediário, certo? Mas essa não é a melhor solução. Por quê? Porque ela fere o encapsulamento. Aí você pode pensar assim, mas se um carro é um veículo, por que isso fere o encapsulamento? Suponha, aqui é um modelo, um exemplo simples, mas suponha que isso seja um valor numérico e que a classe veículo faça algum cálculo com esse valor, certo? Se a subclasse da classe veículo consegue alterar esse valor numérico, a classe veículo vai perder o controle sobre esse atributo. Então, de repente, um cálculo lá que estava funcionando para de funcionar, tá ok? Então, o ideal é a gente fazer o quê? Desse jeito que está aqui embaixo. Ó. Lá no getDescriçãoCarro é que eu estava usando o modelo, certo? Então, ao invés de eu usar o modelo, eu vou usar o getModelo, certo? O getModelo é público, então ele também está disponível aqui na classe carro e ele vai ter o mesmo efeito para mim. Eu não preciso ter acesso ao atributo modelo. Eu posso usar o getModelo para isso, ok? Repara que isso aqui funciona desde que a classe pai possa ter esse getModelo público aqui, certo? Uma outra alternativa é que se por acaso a classe veículo, se a classe carro precisar de um get, acessar alguma variável lá, algum atributo da classe pai, mas a classe pai não quer que outras classes tenham acesso, ou seja, só a subclasse, ele pode declarar um método como protected. Que aí método protected faz sentido, tá? Então o método protected é um método que a classe pai sabe que a classe filha pode acessar e não vai dar nenhum problema, e ele não quer que outras classes de fora acessem. Então isso pode acontecer. Ok?
Bom, então, só reforçando, como a gente sabe, membros de uma classe, ou seja, atributos e métodos com visibilidade privada, não são acessíveis por mais ninguém, nem mesmo por sua subclasse. A gente viu isso. A gente já sabe que métodos públicos são acessíveis por qualquer classe, e como é qualquer classe, isso inclui, claro, as subclasses. E vimos agora que em Java tem a visibilidade protected. Membros protected eles são acessíveis por qualquer classe dentro do mesmo pacote e também por subclasse. Então repare que Java faz uma mistura aqui que até não é muito legal. Se você declara como protected, uma subclasse pode acessar, ok? Mas outra classe que não é subclasse, ela também consegue acessar se ela estiver dentro do mesmo pacote, tá certo? Então aqui nessa tabelinha, a gente tem os níveis de acesso em Java, como que eles funcionam. Então, se é acessível, aqui indica se é acessível dentro da classe, dentro de uma classe dentro do mesmo pacote, de uma subclasse, mesmo que não esteja no mesmo pacote, ou de qualquer classe, ok? E aí tem os modificadores. Então, o modificador public quer dizer que se eu declarar alguma coisa como public, algum método como public, ele vai ser acessível dentro da classe, em uma outra classe no mesmo pacote, em uma subclasse ou a partir de qualquer classe. O protected só não é acessível aqui na última coluna. Então, um protected ele é acessível dentro da própria classe, em uma classe no mesmo pacote, em uma subclasse, os demais não. Se eu não coloco modificador nenhum, né, nos primeiros exemplos da disciplina eu não colocava modificador, certo? Porque eu não tinha ensinado isso ainda. Então, se eu não coloco que nem é público, nem é protected, nem é private, então ele vai ser acessível dentro da própria classe e nas classes do mesmo pacote. Já as subclasses, se elas estiverem fora do pacote, elas não conseguem acessar, ok? E por fim, se eu usar o privado, aí é só dentro da própria classe, ok? Então é assim que em Java, e lembre-se, use sempre atributos privados na superclasse, a não ser que ele seja uma constante. E crie métodos públicos ou protegidos necessários na superclasse para lidar com os atributos na subclasse. Então, se a subclasse precisa acessar um atributo da superclasse, ela vai usar um método público ou protegido, aí, dependendo da necessidade. Ok? E só uma observação aqui, C++ Protected só permite acesso via subclasse, não tem essa questão aqui de pacote. Bom, voltando lá no nosso exemplo de veículos, que a gente tinha carro, caminhão e ônibus, suponha que a gente vai criar um trator, certo? Mas que trator, a princípio, não tenha nenhuma informação específica. A gente teria duas opções. Simplesmente criar um trator como um objeto da classe veículo ou criar uma classe trator vazia que herde de veículo. Vocês conseguem pensar em qual seria a vantagem de uma opção ou outra? A segunda opção tem uma vantagem importante. Se eu criar objetos do tipo trator, amanhã, no futuro, se eu quiser acrescentar coisas específicas de tratores, eu posso colocar lá na classe trator e isso vai ser mais facilmente tratado. Agora, se eu criar objetos da classe veículo, vai ser mais difícil fazer isso. Mas esse exemplo aqui foi só para exercitar esse pensamento, mas assim, é bem incomum isso. O normal é que a gente crie subclasses para tratar atributos e métodos específicos. Ok? Bom, por fim não, ainda tem mais coisa. Falando um pouquinho sobre especialização e generalização. Uma pergunta aqui, meio pegadinha. Quem é maior, a superclasse ou a subclasse? Ou, melhorando a pergunta, qual objeto é maior? Um objeto da superclasse ou da subclasse? Qual objeto você acha que ocupa mais memória? O da superclasse ou da subclasse? Pensa aí. É o da subclasse, certo? Porque um objeto da subclasse, ele tem tudo que a superclasse tem e ainda acrescenta as coisas da subclasse. Então, por exemplo, um carro tem tudo que está definido lá na classe veículo e ainda tem mais aquela parte específica do carro. Então, um objeto carro ocupa mais memória do que um objeto veículo. Assim, ocupa mais memória, entre aspas, depende muito do funcionamento, mas pelo menos falando em termos de quantidade de atributos, é isso. Além disso, a subclasse ela é mais especializada que a superclasse, certo? Ela representa um número menor de objetos possíveis, não de objetos criados, que aí vai depender do programa. Mas, por exemplo, uma classe veículo pode representar qualquer tipo de veículo, é uma quantidade maior do que uma classe carro, que representa um subgrupo, certo? É um tipo específico de veículo. Então, existem muito mais veículos no geral do que carros, afinal, todo carro é um veículo, mas nem todo veículo é um carro. Portanto, a gente pode dizer que subclasse é uma especialização de uma superclasse e, na via contrária, a gente pode dizer que uma superclasse é uma generalização de uma subclasse. Bom, para fechar esse vídeo, a gente já viu que a gente pode usar a palavra-chave super para chamar o construtor da superclasse, certo? Então, eu estou lá no construtor da subclasse, eu uso o super para chamar o construtor da superclasse. A gente tem que lembrar que o super tem que ser, se ele existir, ele tem que estar sempre na primeira linha. Então, se for o construtor que vai fazer mais coisa, ele tem que fazer depois do super, certo? Eu tenho que garantir que a superclasse está tudo criado
antes de fazer o que eu tenho que fazer aqui. Se por acaso não for incluída a chamada do super, o compilador vai incluir ali o construtor padrão da superclasse, certo? O construtor sem parâmetros, tudo bem? Mas e se a superclasse só tiver construtor com parâmetros? Né? Não dá para criar um objeto sem parâmetros. Bom, aí o compilador vai te exigir que você use o super. Você não vai conseguir criar um objeto sem usar o super. Tá ok? Bom, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.